Diz assim: e certo jovem o seguia envolto em um lençol sobre o corpo nu. E os jovens lançaram a mão, mas ele, largando o lençol, fugiu nu. Amém? Pode se sentar? No Evangelho de Marcos, ao qual nós lemos aqui, a partir do versículo 43 do capítulo 14, fala a respeito da prisão de Jesus Cristo. Judas vai sinalizar quem era Jesus. E Judas diz: olha, aquele a quem eu beijar, este é ele. E nós vemos ali no texto que Judas chega na presença dos discípulos, na presença do mestre, dá um beijo no mestre, e ali o nosso mestre é levado preso. Salomão, em Provérbios 27, capítulos 27, versículos 5 e 6, vai falar que melhor repreensão franca do que o amor encoberto, mais vale as feridas feitas por um amigo, porque o beijo do inimigo é traidor e enganoso. E nós vemos ali se cumprir algo a respeito da traição. Não que Judas era o traidor, mas esse propósito recaiu sobre Judas. E nós vemos que ali o diabo toma de conta, há um grande cenário de transtorno. O nosso mestre é levado, e quando o nosso mestre está sendo levado, o texto vai dizer que ali um certo jovem o seguia de longe. E esse jovem que seguia o nosso mestre de longe estava nu, mas seu corpo estava coberto somente com um lençol, e seguia para ver o que acontecia naquele grande alvoroço, naquela grande multidão, com as tochas acesas na noite. E o texto vai dizer que lançaram mão do lençol daquele jovem, e ele largou o lençol e fugiu nu. E o que nós começamos a compreender com isso, pastor? O jovem, ele se envolveu em um lençol. Não era correto para ele no momento, mas no momento era o que funcionava para ele. Não era o certo a se utilizar, mas para ele no momento era o certo que iria funcionar. E quando ele está adiante, o texto vai dizer que outros jovens lançaram mão daquele lençol, arrancou, e ele ficou nu e fugiu. Porque ele acreditou que aquilo no momento serviria, funcionaria. E no momento que lançaram mão, arrancaram, ele, com vergonha pela sua nudez, fugiu de diante de todos. E o que nós compreendemos com isso? Existem coisas na nossa vida que a gente acredita que no momento vai funcionar, mas não é o certo. Substituir o nosso momento de oração e intimidade com Deus por qualquer outra coisa que não seja proveitosa em Deus, vai fazer que com qualquer momento o inimigo se aproxime de nós, lance em rosto o nosso pecado, e a gente começa a se desviar aos poucos, com vergonha daquilo que nós cometemos. Porque parecia ser certo no momento, mas não era o adequado para o momento. Existem coisas na vida cristã que parecem ser certo no momento, mas não é adequado para o momento. Principalmente nós deixarmos de lado o caminho da oração. Pois o inimigo a todo momento ele está ao nosso redor como um leão, buscando a quem tragar. E a qualquer momento que nós acreditarmos que aquilo que nós estamos fazendo é suficiente na presença de Deus, o diabo vem com as suas estratégias e arranca e expõe a nossa nudez. E vendo dentro desse contexto, no geral, dá para nós entendermos o que nós temos se envolto no corpo neste momento, pensando no corpo de Cristo. Qual tem sido o nosso revestimento para que o inimigo não tenha fácil acesso de expor a nossa vergonha? Porque o que o inimigo faz em todo momento é lançar em rosto o nosso pecado, mas nós não podemos esquecer que nós temos Jesus Cristo de Nazaré, aquele que perdoa todo e qualquer pecado. Nós temos um Deus que perdoa pecados. Glória, obrigado, Jesus. Mas o que eu quero pensar com a igreja na noite de hoje
Como que nós temos se revestido diante do alvoroço que nós temos vivido no dia a dia? Quais têm sido o revestimento que nós temos utilizado? Será que nós estamos orando como deveríamos orar? Será que nós estamos buscando como deveríamos buscar? Será que nós estamos adorando conforme nós deveríamos adorar? Porque no louvor nós dizemos: Senhor, nós te adoramos, daremos a nossa vida, Senhor, em adoração ao teu santo nome. Mas quando chega o momento da prática e mostrar a adoração ao Senhor, nós deixamos de lado, usamos aquilo que é adequado para o momento, achando que vai funcionar. Mas na noite de hoje o Senhor está nos dando a oportunidade de dizer: ainda dá tempo de você voltar para o centro da minha vontade e compreender que aquilo que eu tenho para você é melhor do que aquilo que o mundo pode te oferecer e funciona no momento. Paulo já dizia em Efésios capítulo 6: ei, revestindo do Senhor e na força do seu poder, revestindo de toda a armadura de Deus, para que estejais firme no dia mau e contra todas as astutas ciladas de Satanás. Como nós temos se revestido diante da presença de Deus? Como que está a nossa vida espiritual diante de Deus? Porque o próprio Paulo vai dizer: olha, que nós não podemos ser achados em incontinência, para que o diabo não venha e encontre essa brecha na nossa vida. Mas o mesmo Paulo vai dizer que as nossas armas são poderosas em Deus para destruir toda e qualquer fortaleza espiritual. Você tem um nome que é sobre todos os nomes. Você tem um nome a qual mesmo Paulo vai dizer que nos céus, na terra e debaixo, todo joelho irá se dobrar. Por isso que nessa noite Jesus está dizendo para mim e para você: larga a mão daquilo que parece que funciona no momento, acalma o dor agora, apazigua você, te traz paz no momento e começa a se revestir daquilo que eu tenho para você. Começa a se revestir daquilo que eu preparei para você. Começa a se revestir daquilo que eu tenho guardado para você. Buscar aquilo que o ladrão não pode roubar, que a ferrugem não pode correr, que nada pode minar, que os nossos tesouros estão lá em cima, guardados em Deus. Por isso que Paulo vai dizer: buscai as coisas que são do alto e não aqui na terra. Quando Satanás entendeu a prega e Jesus diz: olha para trás de mim, Satanás, que só compreende as coisas dos homens e não aquilo que é de Deus. Mas nessa noite Deus está dando a oportunidade para eu e você estar diante da presença dele, se revestindo daquele que ele tem para nós, para que o diabo não venha expor a nossa nudez diante de todos. Porque é triste demais a gente ter que ouvir alguém dizer: para que ser crente igual ela, ser crente igual ele? As pessoas buscam um padrão em nós, porque nós somos a carta que deve ser lida pelo mundo. Nós somos o cheiro que deve ser exalado pelo mundo, que é o cheiro de Cristo. Nós somos essa carta viva qual o mundo tem que ler e entender que o cristão ele tem um diferencial em Deus. Que o cristão ele tem um diferencial em Deus. É por isso que nesse momento nós devemos pensar: no que eu tenho me revestido para encontrar o Senhor? No que eu tenho me revestido do Senhor no meu trabalho, para que ninguém chegue no meu trabalho e lance mão e tente expor a minha nudez? No que eu tenho me revestido no meu meio social, na minha família? No que eu tenho me revestido? Um fino lençol? Uma fina camada? Algo que é adequado para o momento, parece ser certo para o momento? Como que está o meu momento de oração ao Senhor? Como que está o meu momento de intercessão ao Senhor? Como que está o meu devocional a Deus? Como que está a minha adoração ao Senhor? Será que eu faço e me apresento para saciar o meu ego? Eu mostro que sei que faço para saciar o meu ego e mostrar para as pessoas: eu estou aqui então nessa noite porque eu sou totalmente dependente de Deus e sem Ele nada eu posso fazer. Em João 15 já dizia: olha, sem mim nada podeis fazer. E quando ele dá o exemplo dos ramos, uns é cortado para ser lançado no fogo, outros são podados para que venha crescer novamente, presbítero. De uma maneira ou outra a gente vai ser podado por Deus, só que uns vão ser podados para o fogo e outros vão ser podados para crescer novamente. Então o Senhor bem sabe do que nós necessitamos, sabe para onde Ele deve cortar,
sabe de onde Ele deve alcançar, sabe de onde nós temos aquela erva daninha que está semeando, está frutificando em nossas vidas. Mas nessa noite, o dono da videira, Ele está aqui para podar a fundação e dizer: se reveste de mim. Está cansado? Vinde a mim, todos vós que estáis cansados, eu primeiro, eu vos aliviarei. Aprendei de mim, que sou manso, humilde, simples de coração, meu fardo é leve. Isaías já dizia que Ele despedaçaria todo o jugo pelo poder da sua unção. Mas nessa noite, nós temos que compreender que nós iremos adorar o Senhor, não porque Ele nos abençoou, mas porque nós queremos o Deus da bênção. Além das expectativas, ter as bênçãos de Deus é bom, melhor ainda é ter o Deus da bênção. Existem caminhos que nós tivemos no nosso dia a dia, situações, cenários, ambientes que passamos no nosso dia a dia, que se nós não tivermos posicionado em Deus, se nós não tivermos na posição de Deus, o inimigo vai encontrar essa continência em nós. Tira por Davi, o livro de Crônicas vai dizer, e de Samuel, no período em que os reis estavam na guerra. Aonde que estava Davi? Em cima da laje, vendo Batseba tomar banho, fora da posição, quebrando a lei e o mandamento de Deus, de não cobiçarás a mulher do próximo. E nós observamos que quando está fora da posição, está a inclinação do pecado. É por isso que nessa noite, Senhor, mais uma vez eu repito, estou te dando a oportunidade porque eu te amo e eu quero você no centro da minha vontade, revestido de mim, revestido da força do meu poder, para que o diabo não ache a nossa incontinência. As nossas armas são poderosas em Deus. Você tem autoridade de Deus na sua vida. Você tem Jesus Cristo de Nazaré na sua vida. É Ele que dá o teto sobre a sua cabeça. É Ele que dá o mantimento na sua casa. É Ele que traz a saúde à sua família. É Ele que cuida de você no caminho até o seu trabalho. É Ele que cuida de você na jornada de volta. É Ele que faz você repousar pela noite, acordar pela manhã. É Ele que te dá o café pela manhã, te dá a oportunidade de respirar. Nós estamos aqui porque nós devemos ser gratos a Ele pela oportunidade que Ele nos tem dado, dia após dia. Não podemos agradecer ao Senhor só das coisas grandes e visíveis. Nós agradecemos ao Senhor por um pouco de manteiga que Ele nos dá, direito de comer pela manhã, de um abraço que Ele nos dá a oportunidade de dar em alguém que nós amamos. Nós louvamos ao Senhor pela saúde que Ele tem nos dado, porque difícil seria, mas hoje eu não vejo ninguém assim. Difícil seria alguém aqui aguardar dias, meses em uma fila de espera porque tem um filho deficiente. Seria difícil alguém aguardar meses de espera por uma ajuda e uma dificuldade que tem dentro de casa. Mas deixa eu te dizer uma coisa: na noite de hoje o Senhor nos agraciou com a oportunidade de bendizer o teu santo nome, porque todas as coisas estão no lugar. Nos deu a capacidade para trabalhar, nos deu a força para levantar de manhã, e nessa noite nós vamos aqui para dizer: Senhor, obrigado. Eu vou arrancar de mim tudo aquilo que é superficial e vou buscar aquilo que é profundo em Deus. Abra mão daquilo que é superficial na sua vida. Gostamos de coisas que saciam o nosso ego, massageiam a nossa mente, mas não tem proveito ou produtividade nenhuma. E hoje Deus está dizendo: abra mão daquilo que é superficial. Eu tenho mais dos meus tesouros para você. Eu tenho mais da minha graça para você. Não se contente com aquilo que você tem de Deus. Deseje mais de Deus. Não se contente com aquilo que você tem do Espírito de Deus. Queira mais do Espírito de Deus. Viva conforme a liberdade que o Espírito nos libertou. Porque já foi louvado aqui: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não vivemos segundo os rudimentos e os padrões do mundo, mas vivemos segundo os rudimentos e o padrão de Jesus Cristo sobre as nossas vidas. Que ninguém nos condene pelo beber, pelo comer, pelo falar ou pelo ambiente, porque nós temos um fiel, um justo, o sol da justiça sobre nós. Porque mais importa agradar a Deus do que agradar os homens. Então desfrute dos benefícios de Deus. Largue o superficial. Quais são os benefícios de Deus sobre a nossa vida? É você poder sair com a sua família, é você poder estar com quem você ama,
graça de Deus, é a oportunidade de Deus, é você ter um trabalho para trazer o sustento, isso é graça de Deus, nós temos esse salão aqui nessa noite para poder adorar o nome do Senhor, isso é graça de Deus, e por isso que nessa noite o diabo ele pode até tentar arrancar aquilo que é superficial na nossa vida, mas o Cordeiro já está nos guardando, nos lavando, nos remindo, nos perdoando de todo e qualquer pecado, para que o diabo não venha desfalecer a nossa fé. Como Jesus por diversas vezes falava, seria muito fácil dizer levanta-te e anda, mas ele olhava para todos ali e dizia: perdoados estão os teus pecados. Então, se o diabo nessa noite viu uma superficialidade em mim e em você e tentou lançar mão sobre isso e dizer você pecou, você errou, ele não te ama, Jesus nessa noite está dizendo: perdoados estão os teus pecados. Se o diabo tentou minar a sua fé, se o diabo tentou te desfalecer, se o diabo tentou dizer: olha, você fez isso, ele não te ama, você está no caminho errado, você não está na santificação, você está dia após dia caindo no mesmo pecado, deixa eu te dizer uma coisa: perdoados estão os vossos pecados. Está aqui nessa noite aquele que olha para você e não te condena, mas tem misericórdia de mim, de você. Está aqui nessa noite aquele que te ama, não por aquilo que você oferece, mas por aquilo que você pode ser nele, porque nós somos comprados, não com ouro nem com prata, mas somos comprados com o seu sangue vermelho, carmesim. E é por isso que nós estamos aqui dizendo: Jesus, tu és santo, tu és fiel, tu és verdadeiro. Poderemos neste culto, nessa noite, louvar a Deus pelas bênçãos que Ele tem nos dado, seja um carro, uma oportunidade, uma porta, uma cura ou algo do tipo, mas nessa noite nós iremos louvar Ele, porque Ele olhou para mim e para você. Existia uma célula contrária à minha e à tua vida, mas Ele travou essa célula, comprou com o seu sangue, pagou um valor de alto preço, e nessa noite, por mais que o diabo tente nos condenar, perdoados estão os vossos pecados. Porque é o pecado, como diz Isaías, que faz essa divisão entre o homem e Deus. É o pecado que traz esse divórcio entre o homem e Deus vivo. Em João capítulo 4, quando fala a respeito da mulher samaritana, Jesus mostra a ela que uma vida de adoração não está divorciada do adorador, porque antes de Deus aceitar a nossa adoração, Ele precisa aceitar a nossa vida. E nós somos isso daqui que nós estamos aqui nessa noite. E também somos aquilo que nós somos quando saímos daqui e voltamos para a nossa casa, porque se preparamos para estar aqui. Mas também quando nós voltamos para a nossa casa, não tem como a gente se automaquiar na frente dos outros. E Jesus diz: agora eu também sei quem é você, e mesmo assim perdoados estão os teus pecados. Jeremias 29:11 vai dizer: bem sei os pensamentos que temos sobre nós, que são pensamentos de paz, não de mal, mas para dar fim naquilo que vós necessitais. Aleluia! O mês de Jeremias vai dizer 32: olha, reprime a voz de choro, porque há galardão para o teu trabalho, e eles voltarão da terra do inimigo. A nossa função aqui nessa noite, irmão, é só adorar o Deus vivo, buscar o reino de Deus e tua justiça, e todas as outras coisas nos serão acrescentadas. O mesmo Jesus diz: olha, para com essa preocupação do que vocês vão vestir, daquilo que vocês vão comer. As aves do céu não semeiam e mesmo assim são alimentadas. Os lírios do campo, nem mesmo Salomão se revestiu ou se vestiu com tamanha glória. Mas olha, vocês possam buscar o reino de Deus e a justiça, todas essas coisas que vocês têm necessidade, eu vou acrescentar. É por isso que nessa noite nós temos dívida, nós temos dificuldade, nós temos luta, temos provações, temos problemas na semana para resolver, mas nessa noite é exclusiva de Deus, do reino de Deus, a adoração a Deus, a nossa vida é dele, a nossa alma é dele, a nossa casa é dele, a nossa família é dele, os meus filhos é dele, e nessa noite a adoração é para ele. Não existe outro motivo, outra razão, outra circunstância para nós estarmos aqui, a não
ser Jesus Cristo de Nazaré. Quem trabalha não trabalha por outro motivo, trabalha por dinheiro. Eu trabalho por dinheiro. Motivo para trabalhar? Sou pobre, tenho dinheiro, eu preciso trabalhar. É o que me motiva a trabalhar. Mas o que nos motiva a estar na casa de Deus? O que nos motiva a estar aqui, bendizendo o teu santo nome? O que me impulsionou a estar aqui nessa noite? O que moveu a estar aqui nessa noite? Foi o Espírito que tem ciúmes de mim, de você, que é amante das nossas almas, que quando você está fraco, Ele diz, não, eu te fortaleço, que quando você diz, eu não consigo, Ele diz, mas eu acredito em você, que quando você não confia, Ele diz, eu confio em você, que quando você diz, Senhor, eu vou largar tudo, Ele te impulsiona a dizer, você não vai largar, porque eu fui te buscar, não onde um homem não te buscou. Eu encontrei caminhos no seu coração que homem nenhum podia encontrar, por isso eu digo, você é meu, você é minha. Em João 17, como Jesus diz, Pai, das ovelhas que o Senhor me deu, ninguém as arrebata da minha mão, ninguém vem a mim se pelo Pai não foi enviado. O Pai olhou para você e não te deixou órfão, te trouxe aqui nessa noite, você é escolhido de Deus, você não está órfão, você tem Pai. Aleluia, glória do nome de Deus. Por isso nós o adoramos, porque nós somos indignos desse amor, mas é um ágape, um amor incondicional, é o amor de Deus. É um amor que olha para mim e para você, que encobre uma multidão de pecados. Hoje no Caemas o Lucas falou a respeito de acusação e perdão. Satanás estava no livro de Zacarias perante Josué, acusando ele. Olha lá, as vestimentas dele estão salpicadas, tem sangue, olha lá. E o anjo foi e trouxe uma nova vestimenta a ele. Entenda uma coisa: o pecado pode nos manchar, mas existe um Deus que nos reveste com a sua roupa branca e diz: perdoados estão os teus pecados. Conversando com um pastor amigo meu, e ele contando que se não for a graça e o Espírito de Deus, nós não fazemos nada. Ele entrou dentro de uma casa, a família com boas condições financeiras, mas um filho deficiente, e esse filho em estado vegetativo, e um casal crente em Deus que algo poderia ser feito. E existem perguntas que às vezes é lançada a nós pastores, que nós não temos resposta se não for por meio de Deus. E esse amigo meu, o pastor Júnior, ele é formado, ele tem doutorado em teologia pela Metodista, mas ele não tinha uma resposta. Era uma resposta que nenhum tipo de livro podia dar, nenhum tipo de formação teológica, filosófica não podia dar, nem algo social podia dar, nenhum tipo de faculdade poderia dar uma resposta que só o céu pode dar. E a família perguntou: pastor, será que um dia Deus vai curar o meu filho? Será que um dia meu filho vai falar? Será que um dia meu filho vai ser curado, ele vai andar? Será que um dia o meu filho poderá respirar sem a ajuda de aparelhos? E foi nesse momento que ele falou para ele: pastor Gabriel, eu não tive resposta. Eu pensei em tudo que eu sabia do hebraico, eu pensei em tudo que eu sabia do grego, eu pensei em tudo que eu sabia de filosofia, eu pensei em tudo que eu sabia dos pais da igreja, eu pensei em tudo que eu estudei durante 7 anos. Pensei no meu doutorado e não tive uma resposta. Fui obrigado a encher os meus pulmões de ar para dar uma resposta e dizer que eu não sabia. Só que ele disse que no momento que ele encheu os seus pulmões de ar, ele falou que encheu os seus pulmões de Deus. Ele sentiu o Espírito de Deus impulsionando e tomou a boca dele e diz: olha, talvez Deus nunca cure o teu filho aqui na terra, mas deixa eu te dizer uma coisa: a primeira vez que ele pisar no chão, não será aqui na terra, mas pisará em ruas de ouro. A primeira vez que ele falar, não falará com vocês, mas falará com o autor da vida. A primeira vez que ele começar a se movimentar, ele não irá abraçar vocês, mas abraçará o dono da vida. A primeira vez que ele respirar, pode não respirar aqui na terra, mas ele irá respirar do lado daquele que é o autor e consumador da nossa fé. Existem momentos na nossa vida que só o autor da nossa fé pode dar respostas a soluções a qual o mundo não pode dar. É por isso que Jesus está aqui nessa noite dizendo: talvez na terra não aconteça aquilo que você espera, mas eu tenho uma morada preparada para você. Talvez você não consiga o apartamento que você quer, a casa que você quer, mas Jesus nos preparou morada.
Existem coisas sem soluções na terra, mas nós temos a própria solução, que é Jesus Cristo de Nazaré. Por isso que nessa noite eu peço encarecidamente, revestidos do Senhor e na força do seu poder, revestidos de toda a armadura de Deus, porque nós temos uma unção sobre nós que despedaça todo e qualquer jugo, e essa unção só pode vir de Deus. Isaías já dizia, capítulo 1, versículo 9, olha, o animal conhece o seu dono, também assim a sua manjedoura, mas o meu povo não tem conhecimento de mim. Por isso que nessa noite nós vamos se voltar a Deus. Se você não estava mais naquele pezinho da cama orando, hoje Jesus está dizendo, volta depressa para lá. Se você já não estava mais de joelho naquele sofá, Jesus está dizendo, volta para lá, te espero no mesmo lugar. Lembra quando você entrava dentro do banheiro do seu trabalho, se ajoelhava na frente da privada e clamava a mim, eu ainda te espero, eu quero ouvir a tua voz, desejo você no centro da minha vontade. Deixe Jesus governar a sua vida, deixe Jesus tomar conta da sua vida, entrega na mão daquele que sabe, tira a sua mão, entrega na mão daquele que sabe trabalhar. Glória a ti, Jesus. Se coloque de pé. Você tem um Deus sobre a sua vida que te ama como nenhum familiar seu te ama. Você tem um companheiro que vai te ouvir quando ninguém querer te ouvir. Um companheiro que vai te abraçar quando você necessitar de um abraço e não tiver ninguém para te abraçar. Eu nunca perdi um pai, nunca perdi uma mãe, meus pais são vivos, mas quem perdeu alguém que ama sabe a dor que é de não poder abraçar mais. E sentimos falta de um abraço de quem nós amamos. Só que Jesus diz, ei, eu nunca abri mão de você, todo o tempo eu estou contigo. Talvez hoje aqui na terra você não consiga abraçar mais, porque já não está entre nós, ou se afastou, mas Jesus está dizendo, eu vou te dar essa graça e essa oportunidade. Aquilo que a terra não pode te oferecer, o céu vai te oferecer. Quando nós encontrarmos no fundo do poço, nós olhamos para um lado, para o outro, não tem saída. Mas quando nós olhamos para cima, lembramos do salmista, eleva os meus olhos para o monte, de onde virá o meu socorro. E o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. E é por isso que nessa noite nós estamos aqui para dizer, Jesus, obrigado, Jesus. Perdoe as vezes, ó Pai, que eu não louvei quando deveria ter louvado. Perdoe as vezes que eu não adorei quando deveria ter adorado. Perdoe as vezes que eu não ajudei quando deveria ter ajudado. Perdoe as vezes, Senhor, que eu não fiz os períodos de oração que eu deveria ter feito, ó Pai. Mas nessa noite me traga de volta para o centro da tua vontade, e que o inimigo não lance mão, exponha a nossa nudez e a nossa vergonha, porque a tua figueira tem nos cobrido, ó Pai. E nessa noite nós estamos aqui, Jesus, dizendo, esteja no nosso meio, esteja na nossa vida. Pai, está aqui a sua igreja, está aqui os teus filhos. Te pedimos essa noite encarecidamente que a tua presença esteja conosco essa semana, Pai. Que a tua presença esteja conosco em nosso trabalho, na nossa família. Nos ajude a se posicionar, ó Deus. Temos posições diante de ti e de situações, ó Pai. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, ó Deus, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Por isso, Jesus, nessa noite eu te peço, fortalece-nos, ó Pai, fortalece-nos, ó Deus, dá graça aos teus filhos. Existem momentos que nós precisamos de poder de Deus, de poder do alto, como Paulo já dizia, que algumas situações ele não ia com palavras de sabedoria humana, mas ele ia na graça do teu Espírito, na autoridade, no poder de Deus. E é isso que nós ansiamos nessa noite. Precisamos de poder, de autoridade, da tua graça, da tua parte, Deus. Nos ajude nesta caminhada, ajude os teus filhos, ajude a tua igreja, ajude adoradores em missão, ajude os pastores e os obreiros dessa casa, assim como o Senhor tem cuidado dos membros. Ó Deus, em nome de Jesus, ó Pai, o que nós vivemos aqui é momentâneo, é passageiro. A glória que tem aqui não há de se comparar com a glória vindoura que está para vir sobre nós. Sabemos que a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Por isso nós estamos aqui ansiando, Jesus, andar naquelas
nós te adoramos, ó Pai, nesta noite, em nome de Jesus. E as palmas louvam ao Senhor.